Para uma regra do céu que é raro alguém executar. Que é raro você perguntar para 10 pessoas, 10, 9, 8, a maioria estar fazendo isso. Estar executando essa graça que Deus nos dá e que o Senhor concede para que nós a façamos. Para que nós façamos acontecer, executemos. É o dízimo. É regra do céu, tem que pagar o dízimo. E olha aqui as diversas palavras que se fala sobre o dízimo. É desde a época de Abraão. É desde a época do Antigo Testamento. Olha só a palavra aqui. Gênesis capítulo 14, versículo 20. Bendito seja Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos em tuas mãos. E Abraão deu-lhe todo o seu dízimo. E quanto que é o dízimo? Quem sabe o dízimo que Abraão deu era de 10%. Lembrem ainda no livro de Gênesis, está no começo de Gênesis, de Caim e Abel. Caim fez uma oferta dos restos que deu a Deus. Como Deus se ofendia quando era oferecido algum animal em sacrifício, cego, um animal aleijado, ele queria um animal inteiro. Mas enfim, isso é o Antigo Testamento. Jesus veio com o Novo Testamento, ao contrário de olho por olho, dente por dente, e sim para que a gente ame os nossos inimigos. Mas é interessante que o dízimo é do Antigo e do Novo Testamento também. Nós vamos ter aqui palavras que vão falar disso. Malaquias, capítulo 3, versículo 8. Ainda Antigo Testamento. Pode o homem enganar o teu Deus? Por que procurais enganar-me? Ainda perguntais, em que vos temos enganado? No pagamento dos dízimos e ofertas. Olha, é claro que Deus sabe do teu dízimo. Deus sabe o quanto Ele proveu para a tua vida. E por que não pagar 10%? Do que você ganha, por que não pagar um valor do que você ganha, mas não é um valor de esmola, não é um valor que você dá para um mendigo, porque Deus não é mendigo. A paróquia do Imaculado Coração de Maria fala isso, quando se fala sobre dízimo, que Deus não é mendigo, não te dá moedinha. Eu vi lá no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, cheio de moedas. Você vai em alguns lugares sagrados, alguns lugares santos, cheio de moedas. Deus não é mendigo. Deus é Deus. E Deus não precisa de moeda, Ele precisa de um dízimo real, não virtual. Ele precisa que se pague o dízimo integral. Então por que você não pode pagar 10%? Vai fazer muita falta. Agora, prestem atenção no que diz a palavra de Deus aqui. Dai a César, respondeu-lhe, disse-lhes então Jesus, dai pois a César o que é de César, Deus e a Deus o que é de Deus. Mateus 22, versos 21. Em Mateus 22, versículo 21, fala-se que Jesus fala, já no Novo Testamento, Jesus fala, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, se no Antigo Testamento Abraão dava, se tinha Caim, se tinha Abel, que Caim não deu o sacrifício perfeito, não deu o dízimo perfeito, deu um dízimo como se fosse um resto, moeda. E já Abel deu um sacrifício, deu um dízimo real, deu um dízimo que agradou ao Senhor. Tanto que depois, vocês sabem que daí Caim matou Abel, aí Caim acabou de desagradar o seu Deus, Caim foi amaldiçoado, e Abel era agradável ao Senhor. Então, por que não, irmãos e irmãs, nós sermos agradáveis ao Senhor? Por que não dar o dízimo real, 10%, fazer um esforço para dar o dízimo? Essa é o que está escrito em relação, existe um número de inscrição. 10%, 8%, 7%. Mas 10% é um mínimo, não é uma coisa máxima, você não está dando 90%. Olha, eu conheço aqui uma empresa que trabalha na área de tratores rodoviários para se construir grandes obras, estradas, etc., que dá 90% do dízimo dela. 90% em matéria mundial. É uma empresa que começou na França e hoje está no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Eles não têm medo de pagar o dízimo. Olha, você tem que fazer essa experiência com Deus. Pague o dízimo e nunca vai faltar para você. Creia, acredite, porque essa é a realidade desse fato. Dízimo é importante. E veja o que mais que se fala aqui. Que é importante a gente lembrar de regras que eu estou falando aqui, de Deus para você. Uma das regras primordiais é a questão do perdão. Não vai entrar no céu quem não perdoa. Ah, mas a pessoa me traiu, a pessoa fez isso, a pessoa me ofendeu.
a pessoa me fez mal, não interessa. O Senhor perdoou, mesmo na cruz, os romanos, perdoou seus inimigos, perdoou aqueles que não sabiam o que faziam. Não existe, eu vejo pessoas que têm câncer, que têm problemas de coração, porque não perdoam. Nós precisamos perdoar. Nós precisamos ter consciência que não vamos entrar no céu sem perdão. Não interessa o que a pessoa fez. Tem que perdoar. Nós temos, se eu não consigo ter essa graça de perdoar, como eu já tenho falado, peça a Deus a graça do perdão. Senhor, derrama sobre mim. Peço o perdão para que eu consiga frutificar meu coração, meu ser, cheio de perdão, cheio de misericórdia. Jesus misericordioso, esse que está ao fundo, ele era misericordioso puro. Ele vem com a misericórdia para você. O que mais que nós precisamos, irmãos e irmãs, de misericórdia. Para o teu pecado, para a tua vida, para o teu pedido. Porque você está necessitada, misericórdia. Mas quem não for misericordioso, não terá misericórdia. Nós precisamos ser misericordiosos, nós precisamos perdoar, para daí termos misericórdia, termos a graça que nós pedimos, que nós clamamos. Então, por favor, peça o perdão. Suplique, Senhor, me ajuda. Eu não consigo perdoar. Eu não tenho forças. Eu não estou vencendo a questão de falta de perdão. Mas me ajuda, Jesus. Derrama sobre mim uma bênção do perdão para que eu possa perdoar. Seja quem for, família, amigo, amiga, pessoas que você conhece, perdoe. Porque Deus fará o perdão e a misericórdia na tua vida também. Não podemos esquecer disso. Então nós temos mais palavras aqui. Se alguém disser, amo a Deus, mas odeio o seu irmão, é mentiroso. Primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 20 a 21. Porque aquele que não ama seu irmão, a quem vê, é incapaz de amar a Deus, a quem não vê. Temos a Deus esse mandamento, o que amar a Deus, ame também o seu irmão. Agora, como é que eu não vou perdoar o meu irmão? Como é que eu não vou perdoar se ele fez algum mal muito grande para mim? Às vezes é um parente, às vezes é um pai, uma mãe, às vezes é uma esposa, às vezes um filho, uma filha. Perdoe! Porque é regra no céu. Não existe misericórdia, não existe graça para você se você não perdoar. Peça a graça do perdão para Deus, para Ele te dar essa graça, para você reconhecer que você necessita. Não somos alguém que veio de algo que não existe, né? O nosso pai, nossa mãe, houve um amor que Deus transformou nas nossas vidas, nos deu uma alma e um espírito, a sua imagem e semelhança. Então, olha aqui, temos esse mandamento. Amar a Deus, ame também o teu irmão. É bem prático, é bem simples, mas Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 23 e 24. Se estás, portanto, para fazer uma oferta diante do altar, lembre-se que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a sua oferta e diante do altar vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai fazer tua oferta. Deus dá o norte, Deus dá as palavras, Deus dá para nós como fazer. Então, se eu dou dízimo, também tenho que perdoar meu irmão. Ah, mas é muito difícil, é muita coisa, mas não interessa. Você não quer a graça? Quem sabe a tua graça também seja muita coisa. Mas Deus tem poder para dar. Você não consegue sozinho. Você está sofrendo, precisando da graça, necessitado, necessitada. Então faça a vontade de Deus. Porque Deus é poderoso. Porque Deus pode fazer essa graça para você. Mas não é assim, não é de graça. Tem que cumprir os preceitos e os votos e tudo que está na Bíblia, que nos aconselha a ser melhores, que nos aconselha a ser portador dessa graça que estará a por vir na tua vida. Receba isso, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia.